secretário, nós temos 6 casos de Covid-19 em Tupanciretã, sendo 2 recuperados, 2 confirmados importados e 2 confirmados no município de Tupanciretã. Alterou bastante os números hoje. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Miguel. É um trabalho que a epidemia vem fazendo, então, né? E esse rastreio, né? Então, lógico, a testagem também está grande. Então, se pegar aí no dia 21 da semana passada, aí, nos últimos 7 dias, a gente estava com 23 testes feitos, hoje nós estamos com 60. Né? Então, a gente está conseguindo buscar, estamos procurando. Lógico, o posto está aberto, as pessoas também estão procurando mais, né? E está se fazendo necessário, né? Então, como é dizer assim, essa busca ativa está gerando esses números também, justamente para a gente tentar isolar o quanto antes, né? E conseguir dar uma resposta mais efetiva para evitar a propagação. Né? Hoje no posto, para te ter ideia, assim, 2 suspeitos foram descartados, né? E um negativado para o laboratório privado, né? Que a gente ficou ali no dia de hoje, então, com um suspeito apenas. Fica mais fácil de visualizar os números do que a gente tem realmente de descartado que tem de confirmado, né? Perfeito. Bem, nós, dos 3 suspeitos, né, diminuímos para 1, 2 foram descartados, então. Somente uma das pessoas, então, aguarda o resultado do LACEN, que no final de semana não vem, só vem na segunda-feira, né, secretário? A tendência é vir na segunda-feira, né? Uhum. Bom, mantivemos os 2 recuperados, confirmados importados, sim, passamos de 1 para 2, e mantém-se os 2 confirmados no município de Tupanciretã. São os dados oficiais do dia de hoje, com dados do município de Tupanciretã. Com relação às barreiras, secretário, final de semana elas serão interrompidas? Assim, Miguel, faz pouco menos de 20 minutos que eu falei com a Sabrina, que está responsável pelas barreiras, não conseguiu voluntários em hipótese alguma, nem para sábado, nem para domingo. Então a gente começa a sentir agora o peso da falta de pessoal para estar ajudando, né? Então nós vamos continuar tentando à noite, né, ligar para ver se a gente consegue montar o grupo, né? São 2 turnos, um das 7 a 1, o outro das 7 a 1, das 7 às 13 horas e das 13 às 19 horas, né? Então cada ponto de barreira precisa de 4 pessoas ao longo do dia, 2 pela manhã, 2 da tarde. Então é uma tarefa bastante difícil para a gente conseguir cumprir. Queremos pelo menos tentar arrumar o suficiente para ficar no posto de entrada da cidade. Bem, secretário, nós temos também o decreto que Tupanciretã está seguindo o Estado deve concluir, né, no domingo o período e provavelmente trazer novas orientações, algumas inclusive antecipadas já com relação às escolas. Mas para o dia 1º, vence o de Tupanciretã. O município vai aguardar a posição do Estado para depois se manifestar, imagino. Uma tendência que nós não que vai acontecer. Eu não conversei com o prefeito a fundo sobre isso ainda, né? Mas naturalmente ele vai esperar uma posição para com base nisso, estar fazendo um decreto municipal, né? Mas isso é uma questão que ele saberia responder melhor do que eu nesse momento. Sem dúvida. Bem, os dados então que nós temos hoje, reprisando aqui, 33 monitorados com síndrome gripal, 13 descartados por laboratório particular, 60 pela rede municipal, um caso permanece suspeito, 2 recuperados, 2 casos confirmados importados e 2 confirmados no município de Tupanciretã. Bom, os números então mantêm um certo crescimento ainda, secretário. A tendência, na verdade, a gente tem um quantitativo bem grande de testes aí que o Estado disponibilizou não, deixou em estoque que a gente só pode aplicar conforme o protocolo, né? Bom deixar bem claro isso, né? Então, os exames a gente tem, só permanecer cada vez mais atento ao que está acontecendo ao nosso redor, né? E eu queria aproveitar, Miguel, e falar um pouquinho sobre os dados da vacina também. Pois não. Que a gente está tendo uma procura ainda muito pequena. A gente já veio, acho, nos últimos 2 dias falando sobre a baixa procura por alguns grupos, e eu tenho os números aqui nossa média geral hoje de Tupanciretã, tá? Qual a meta que nós alcançamos nesse momento? 90,8%.
crianças, 67,38%. Adultos de 55 a 59 anos, 68,91%. E gestantes, 87%. Isso é um número muito pequeno, tá? Aí vão me perguntar, tá, mas e por que a média geral está 90,8%? Porque outras classes como idosos, né, e puérperas e tal, alavancaram um percentual maior e acabou puxando todo o resto. Mas eu preciso citar esse exemplo, né, dessas 3 categorias para ver se a gente melhora isso até o final da campanha, né, porque essas vacinas é para a população, elas vão voltar ou vão ser distribuídas por grande grupo, mas não para a classe prioritária, que é, nesse momento para nós, as crianças, adultos de 55 a 59 e gestantes. Então, o pessoal que não fez ainda, a gente pede já que compareça à unidade, que realize, né, porque daqui a pouco não tem mais. Então, fica a nossa dica aí. A campanha já está há um tempo bem grande ali, né, vem se fazendo, só que está faltando essa procura agora mais afinco mesmo na finaleira para a gente estar cumprindo, né, e chegar talvez uma média aí de 95%, quem sabe, se Deus quiser, 100% de cobertura do nosso município. A campanha ainda prossegue na semana que vem, né? Prossegue na semana que vem. Perfeito. Bem, nós teremos na semana que vem os 3 postos funcionando e os senhores têm chamado a atenção que não somente os grupos que agora são indicados como prioritários, que seria de 55 a 59 professores, mas também, como o senhor ressaltou, crianças e grávidas, né, que poderão ir. Tem disponibilidade em secretário de vacinas para atender a previsão de que seria o 100% de consideração? O que é considerado nesse momento, sim. Perfeito, muito bom. Bom, tem um ouvinte que está repercutindo também essa questão da barreira e questionando a questão da barreira, o senhor mesmo já colocou. É interessante, então, que pessoas que sejam voluntários, que se apresentem, né? Qual é o perfil do voluntário, que tipo de pessoa deve ser, secretário, e como ela pode procurar? No final de semana é possível ou não? A gente pede que até hoje, durante a noite, ainda entre em contato conosco, né, até pelas redes sociais aí. No postão eu não tenho ninguém para deixar ir hoje à noite justamente para estar coletando esses telefones. Mas procure nas redes sociais aí, tanto eu quanto a Sabrina, né, deixa um recado aí no privado, a gente vai estar respondendo hoje, né, para tentar formar as equipes para estar fazendo essa operação nas barreiras, tá? A gente só peça que seja maior de 18 anos, de preferência, né, não tenha comorbidade nenhuma, né, e menor de 60 anos aí. E fora dos grupos de risco, é lógico. Claro. Sem dúvida. Secretário, muito obrigado novamente pela sua atenção. Aí ficamos à disposição mesmo no final de semana, se houver novas informações. Claro que o boletim, como tem sido rotina, já vocês têm sempre divulgado após as 17 horas todos os dias, e a gente vai ter um novo boletim oficial na segunda-feira. Mas qualquer dado extraordinário, permanecemos à disposição dos senhores, deixando o nosso microfone à sua disposição e lhe desejando aí um bom final de semana. Perfeitamente, Miguel. A gente também quer salientar que a gente passou aí alguns nomes numa lista que foi para a rádio e para o espaço do meio-dia da prefeitura, com relação a... São algumas cirurgias eletivas que alguns hospitais estão nos pedindo que atualize se o paciente já fez, se não fez, qual é a situação. Bom, seguiu uma lista então para a rádio de pacientes cujos quais nós não conseguimos contato em hipótese alguma, tá? Então, assim, olha, nós precisamos passar essa lista atualizada, já foi tentado vários contatos, não obtivemos retorno, né? Então, assim, as pessoas que ouvirem seu nome na rádio, por favor, nos procure até segunda-feira para estar atualizando e vendo se ainda há necessidade do procedimento para a gente mandar atualizado para o hospital de origem, tá? Ok. Então, um ótimo final de semana pro pessoal aí. Miguel, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Fiquem com Deus. E usem máscaras, hein? Boa dica. Secretário, bom final de semana. Obrigado. Obrigado, um abraço. São 17 horas com 52 minutos. Nós tivemos a oportunidade de ouvir o Ezequiel Sela, nosso secretário da Saúde do município. Muito bem, então você conferiu aí esse boletim que nós passamos para você. Sexta-feira, dia 29, o boletim epidemiológico do Covid-19 em Tupanciretã, que aconteceu aí
confirmação de mais um caso confirmado importado, né, que foi pego fora de Tupã-Seretã. Mas hoje temos o boletim epidemiológico no final da tarde e esperamos que tenha dado a baixa, né, e que não tenha aumentado mais os casos em Tupã-Seretã. Mas vamos aguardar e vamos torcer que isso aconteça. Essas informações foram prestadas pelo secretário de Saúde, Ezequiel Sela.